Chegamos hoje na lição de número 9 deste segundo trimestre da CPAD, aqui da classe dos adultos. Nessa lição nós estamos abordando então sobre o tema Resistindo à Tentação no Caminho. Essa lição vai cair no dia 2 de junho. Esse texto é escrito e comentado pelo pastor Osiel Gomes. Estamos trabalhando com vocês o segundo trimestre da CPAD, onde nós estamos abordando um tema tão relevante para o nosso crescimento em Jesus. Eu me chamo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E você que está chegando por aqui, gente boa, aproveita, se inscreve no canal, faça ser um dos nossos alunos, deixa aí teu comentário também. Você pode iniciar a aula por algumas bases bíblicas que a própria lição já traz e oferece para você. Você pode iniciar apresentando o texto áureo da lição, que se localiza em Mateus capítulo 26, versículo 41. Você também pode iniciar apresentando a verdade prática através dessa leitura bíblica e tão constante, junto com os teus alunos também. E a leitura bíblica em classe de hoje se localiza no endereço de Mateus capítulo 4, versículos 1 ao 11. Você pode estar lendo esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Não se esquece que de segunda a sexta-feira eu estou por aqui às 18 horas no YouTube ou Spotify, ministrando essa aula para sua edificação. E toda segunda-feira às 18 horas é o encontro marcado da classe dos adultos para a glória de Deus. Na lição de número 9, nós vamos abordar sobre o conceito bíblico da palavra tentação. É claro que nós recordamos muito bem sobre a tentação que Jesus enfrentou no deserto, registrada tanto em Mateus capítulo 4, como também em Lucas capítulo 4. Mas a partir desses conceitos também vamos aprender, biblicamente falando, sobre como resistir à tentação. Em primeiro lugar, você vai observar que a tentação é um convite para pecar. É uma armadilha de Satanás, como ele utilizou contra o primeiro casal, exatamente levando-os a se afastarem da presença de Deus. Quando você olha para a palavra e observa o texto de Tiago, capítulo 1, versículos 13 e 14, o próprio pastor Tiago, apóstolo Tiago, faz questão de dizer que ninguém é tentado da parte de Deus, mas a tentação ela vem por parte maligna para afastar as pessoas então da vontade do Senhor. Então Deus não tenta ninguém, não leva ninguém à prática do pecado. Muito pelo contrário, o nosso Deus te convida para a santificação, para ter uma vida debaixo da sua presença. Quando você observa o conceito de tentação, você percebe que a tentação procura levar uma pessoa a pecar. A tentação ela é atrativa, ela é algo paliativo. Quando você olha para a palavra, você vai perceber que a tentação leva as pessoas então a esse sentido do pecado, e quando você peca, você então recebe exatamente as consequências da tentação, que é a causa da morte. Observe também o texto de Romanos, capítulo 6, versículos 23, que vai te dar base exatamente para isso. Você pode pegar um caderno e a caneta também para estar anotando com a gente alguns versículos que eu vou estar citando para você. Quando você percebe isso na Bíblia, você descobre que pecar é desobedecer a Deus. Pecar é se afastar de Deus, como eu comentei na aula passada. E já que o pecado é se afastar de Deus, nós entendemos que pecado é quebra de aliança. E a tentação vem para te levar a quebrar essa aliança. Em 1 João, capítulo 3, versículo 4, diz que todo aquele que pratica o pecado e transgride a lei, na realidade está também se afastando da presença de Deus. A Bíblia ensina a resistir à tentação. A palavra te ensina a resistir ao pecado. Quando nós vamos para as Escrituras, nós vamos perceber que um dos aspectos obscuros do pecado é esse afastamento do teu coração da presença de Deus. Severino Pedro da Silva, um grande pastor pentecostal, também fazia questão de dizer que um dos aspectos mais sombrios e devastadores da humanidade é causado pelo pecado. E esse pecado vem por intermédio da tentação, quando você abraça a tentação e cai na armadilha do pecado. Quando você olha para as Escrituras, você percebe que existem vários aspectos chaves de forma teológica para compreender a tentação. Pega o caderno e a caneta para poder anotar.
O primeiro deles é que você vai perceber que a tentação também é uma forma de provar a tua fé. A tentação vem sobre todas as pessoas, cristãs ou não cristãs. Todos nós somos tentados. E a tentação vem como prova também da sua fé. Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3, destaca isso, onde o próprio apóstolo Tiago diz que quando nós resistimos à tentação, nós então passamos nesse teste da fé. Outro conceito que você pode estar anotando também é a origem da tentação. A Bíblia diz que a tentação não vem da origem do próprio Senhor, mas a tentação vem por parte do maligno. Tiago explica isso no capítulo 1, versículos 13 e 14 da sua carta. Outro conceito que você vai perceber é que a tentação também envolve essa luta espiritual. Nós estamos envolvidos nessa luta espiritual e resistir à tentação é exatamente resistir à ação do maligno. Jesus resistiu à tentação. Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11, que é a nossa leitura bíblica em classe, destaca exatamente também isso. Outro conceito que você também pode estar tomando como nota é que a tentação sempre vai ser um convite ao pecado. Te leva para a prática do pecado. A tentação é uma quebra de caminho, ou seja, é um atalho. E esse atalho, ele te induz a chegar lá mais rápido, mas no sentido que ele tem uma consequência terrível, que é te desviar do propósito. E em último lugar, a tentação também é exatamente algo extraordinário, onde você aprende a resistir o pecado pela fé. É uma oportunidade de você crescer também, rejeitando a tentação e ao mesmo tempo rejeitando o pecado. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. O próprio Deus proverá a saída para você da tentação. Ou seja, é nesse processo que você cresce com Cristo. É nesse processo que também você aprende e caminha com o Senhor. E se eu estou ajudando você, se essa aula está te edificando, por gentileza, deixa aqui teu comentário também. Coloca aí de onde você está me assistindo, se inscreve no canal. E se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar a aula, organizar teu material, organizar aí alguns recursos da tua pesquisa, eu tenho tudo isso organizado para você através do Facilita EBD. O Facilita EBD é algo muito interessante, onde você encontra o esboço da minha ministração, onde você pode utilizar esse material para ministrar na escola bíblica dominical da sua igreja. Você encontra também o PowerPoint, os slides, onde você pode utilizar esse material dinâmico para te abençoar e abençoar também a vida dos teus alunos. Vale muito a pena. É uma proposta trimestral de assinatura. Está aqui na descrição do vídeo. Fica à vontade para analisar. Que Deus abençoe você. E o primeiro ponto da lição de hoje vai trabalhar como proposta do pastor Osiel Gomes sobre a tentação na esfera humana. Neste primeiro ponto, você vai observar exatamente essa prática da tentação na esfera humana. Você vai perceber que a tentação ela é uma cilada. E é interessante também você abordar subtópico por subtópico junto com os teus alunos. Leia uma passagem bíblica que eu quero destacar para você. E essa passagem se localiza hoje em Gênesis capítulo 3, versículos 1 ao 5, onde diz que originalmente falando, a própria tentação ela vem da ação do inimigo das nossas almas, do diabo, através da sua prática para te levar distante de Deus. E o primeiro subtópico vai trabalhar sobre esse conceito bíblico da tentação. Como nós precisamos observar o que a Bíblia fala sobre a tentação. Pega o caderno, caneta para anotar, porque eu quero te ajudar com isso. No primeiro subtópico da lição, como proposta do próprio autor, o pastor Osiel Gomes, ele destaca então a definição bíblica sobre a palavra tentação. E aqui nós vamos encontrar alguns termos que se referem à tentação, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós vamos encontrar a palavra massar, que traz essa ideia de teste, provação. Massar é teste ou provação. Vai aparecer no Antigo Testamento em alguns textos. Pegue o caderno e a caneta para anotar.
Deuteronômio, capítulo 4, versículo 34, capítulo 9, versículo 22, Salmos, capítulo 95, versículo 8, também vai confirmar isso. Já no Novo Testamento, nós vamos então entender a palavra tentação a partir do grego. No grego, nós vamos encontrar a palavra periasmos, que traz esse sentido, então, de teste, de prova também. Aparece 25 vezes no Novo Testamento. Além do que, esse próprio teste, prova, fala de algo da fé que nós também precisamos enfrentar e permanecer firmes no Senhor. Olha os textos bíblicos que nós vamos compartilhar com você. Atos capítulo 20, versículo 29, 1 Coríntios 10, 13 e também Tiago capítulo 1, versículo 2 e versículo 12. Então você vai perceber na Bíblia que a palavra tentação já traz sentido de teste ou provação. Quando nós paramos para entender o conceito da definição da palavra tentação, descobrimos que tentação também é teste, é provação. Ou seja, todos nós passamos por tentação. O próprio Senhor Jesus também foi tentado, mas prevaleceu e permaneceu firme. E nós precisamos seguir o exemplo de Jesus, prevalecer e seguir firme. Teu aluno também, você também. Outro detalhe que você pode estar utilizando em aula também é uma pergunta. De onde então provém a tentação? De onde surgiu a tentação? Quem é o criador da tentação? A Bíblia também dá resposta para você. Primeiro, você vai descobrir que a tentação ela surge da parte do inimigo das nossas almas, do diabo, que tenta o primeiro casal e leva o primeiro casal à prática do pecado. Então a tentação vem dele. Segundo, você vai descobrir também que a tentação pode ser utilizada e usada por outras pessoas que têm propósitos malignos também, que procuram então te afastarem da presença de Deus. São pessoas então que trabalham exatamente em prol da ação do inimigo. E em terceiro lugar, você vai perceber uma tentação que vem de dentro. Ou seja, você também pode ser tentado por você mesmo, por tua prática carnal. Estudamos aqui sobre os inimigos do cristão. E aí eu volto a trabalhar isso com você. Tiago, capítulo 1, versículo 14, fala sobre isso. Então você tem aqui, de forma muito especial, a origem da tentação e a definição. É prova, é teste. Mas, ao mesmo tempo, para você pegar e compartilhar isso com os teus alunos, quem cria a tentação? O inimigo. Quem pode ser usado através da tentação? Outras pessoas, e você pode ser tentado por você mesmo. E daí o entendimento de tomar esses cuidados biblicamente falando. Você precisa tomar esses cuidados. E é importante, então, crescermos em Cristo. Tiago, capítulo 1, versículo 13, fala sobre as provas, os testes da nossa fé. Então, na aula de hoje, nós estamos aprendendo sobre essas provas e esses testes da fé. Todos nós somos testados para permanecermos firmes em Jesus. Caminhando, vamos então para o segundo subtópico, que aborda agora sobre as duas vias da tentação, como proposta do próprio autor, e a gente vai utilizar isso compartilhando com você, para você então ter um entendimento claro e ministrar uma aula de excelência para a glória de Deus. No segundo subtópico, o pastor Osiel Gomes, então, destaca as duas vias da tentação. A primeira via é a ação do inimigo. A segunda via é a resistência de Jesus. Nós, como cristãos, precisamos seguir a segunda via. Na primeira via, você vai perceber, então, que o próprio inimigo das nossas almas, ele age para te afastar da presença de Deus. E aí entra o seguinte, nós temos que agir contra essa prática e essa ação do inimigo. O próprio texto destaca lá em João capítulo 16, versículo 11, Efésios capítulo 2, versículo 2, que o inimigo das nossas almas é o príncipe desse mundo, que procura então afastar as pessoas de Deus, ao mesmo tempo saciando essas pessoas com seus desejos pecaminosos. Então, na primeira via, você vê a ação do maligno te afastando da presença de Deus, afastando o teu aluno, e é por isso que você precisa tomar cuidado. Na segunda via, você vê agora a ação de Jesus, a resistência de Jesus. E nós, como igreja de Jesus, devemos então seguir essa resistência. A palavra diz que Jesus, ele estava em oração e em jejum, quando o inimigo das nossas almas foi tentá-lo. Mas o texto bíblico diz que Jesus, ele venceu a tentação.
O inimigo vem com a tentação da seguinte maneira: em primeiro lugar, para saciar as nossas necessidades. Foi assim que ele fez com Jesus. Jesus estava em oração, estava em jejum. Depois de 40 dias, o inimigo surgiu, procurando então oferecer, através da tentação, algo que Jesus precisava. E é interessante você observar dentro do texto que esse é o padrão da tentação. Ela vem com essa capa para saciar a tua necessidade, saciar um desejo que você quer. Mas na realidade ela vem com essa ideia de atalho e procura então te levar ao pecado. E é isso que a palavra também nos diz. Quando nós aprendemos sobre os desafios, precisamos então entender que é um desafio reconhecer a tentação. Mas entendendo esse reconhecimento biblicamente falando, você então pode enfrentar a tentação. A Bíblia destaca, então, que a tentação ela não vem da parte de Deus. Ela vem, então, da própria ação do maligno. Observe o texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. E é interessante que Paulo alerta, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Mas é interessante também observarmos que na Bíblia nós vamos encontrar a referência bíblica que descreve muito bem que a ação da tentação ela é do maligno. Mateus capítulo 4, versículo 3, 1 aos Tessalonicenses 3, 5. Então você vê ele agindo para te levar para longe de Deus, afinal de contas a própria Bíblia diz que ele é o tentador. Então quando você vai para as escrituras, você percebe que a tentação é uma ação dele, do maligno. O pastor Alexandre Coelho, também comentando a respeito da tentação, inclusive, tentação foi um dos temas de uma das lições dos jovens há trimestres passados. Você vai perceber que a tentação ela pode vir sobre você em diversas áreas que você precisa. Anote as áreas aí. Ela pode vir como uma arte ou uma tentação financeira. Você pode cair em tentação a partir da visão financeira. Ela pode vir na área sentimental, ela pode vir também nessa busca por bens materiais, que é de forma desenfreada, algo muito presente no nosso tempo, e ela pode vir também por essa busca de títulos ou posições. Daí a necessidade, então, de nós aprendermos a resistir à tentação. É claro que você pode buscar, sim, um bem-estar financeiro para você, para sua família. Você pode, sim, buscar uma satisfação na área sentimental. Você pode, sim, buscar títulos ou posições. Você pode buscar bens materiais. Mas o que a Bíblia diz é que você não pode buscar isso por intermédio da tentação, e sim pelo caminho correto, debaixo da bênção de Deus, debaixo da própria obediência. Nós devemos resistir o diabo, é isso que a Bíblia diz. Tiago capítulo 4, versículo 7 descreve isso. 1 Coríntios 6, 18 também vai falar sobre isso, sobre essa resistência. E você, como servo e serva de Cristo, precisa resistir. Nós precisamos resistir. O apóstolo Paulo também descreve de forma muito especial que aquele que deseja o bem, aquele que deseja uma vida espiritual, precisa estar fortalecido no Senhor, porque do Senhor vem essa capacidade, porque com as nossas forças nós não conseguimos resistir à tentação. Romanos capítulo 7, versículos 15 a 25 vai confirmar isso. Quem sabe você pode estar escravizado por algum tipo de tentação, em diversas áreas. Mas eu quero dizer para você que Jesus te liberta do pecado, Jesus te liberta da tentação, e Jesus ele te fortalece por intermédio do Espírito Santo a permanecer fiel para a glória de Deus e ser liberto da escravidão do pecado. Observe o texto de Romanos, capítulo 6, versículos 20 e 22. Jesus nos liberta da escravidão do pecado. Que Deus em Cristo possa falar com você. E caminhando, vamos agora para o terceiro subtópico, hein? Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, deixa o like aí, o teu comentário e envia essa aula para essa pessoa. Vamos então para o terceiro subtópico que trata sobre a tentação agora como um fenômeno humano. O autor da lição também destaca nesse terceiro subtópico, e isso é muito importante você entender para a compreensão e ao mesmo tempo compartilhar isso com os teus alunos, a diferença da provação e a diferença da tentação.
Nós entendemos, biblicamente falando, que a tentação ela não vem da parte do Senhor. E Tiago, capítulo 1, versículo 13, vai confirmar isso. Você precisa ler esse versículo com os teus alunos. Então, anota ele aí. Segundo, você precisa compreender a provação agora. Deus permite que você passe por provações para ser, então, uma pessoa moldada em sua presença e crescer diante desses desafios. Então, a provação vem da parte do Senhor, mas a tentação não. Observe o texto de Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 4. Tiago fala sobre as provações do cristão. Observe Mateus, capítulo 5, versículo 48. Você vai perceber Mateus registrando as provações do cristão. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Então, você percebe dentro da Bíblia que a provação ela vem da parte do Senhor. Já a tentação, não. Então, você precisa entender que diante das tentações, nós encontramos, então, algo que parte da responsabilidade humana. E aqui entra também um livre-arbítrio. Você vai perceber que diante da tentação, você pode escolher seguir a tentação, abraçar o laço ou rejeitar o laço do inimigo. E aí, então, nós precisamos entender algumas questões. Pega o caderno e a caneta para poder anotar. Primeiro, é que você vai perceber que a tentação ela vem da parte do inimigo e nós, em Cristo Jesus, podemos rejeitá-la. De que maneira? O inimigo ele age tentando nos atacar através do domínio das nossas paixões carnais. Esse é o primeiro conceito. Ele tenta agora nos escravizar por intermédio das nossas paixões carnais, através da nossa própria carnalidade. E você vai perceber que quando você abraça essas tentações, você então está tendo a responsabilidade de abraçar esse conceito que é tão terrível e te leva para distante de Deus. Mateus capítulo 5, versículos 28 e Romanos 8, 6. Então a responsabilidade é tua. Segundo, você vai perceber que a tentação também vem por influência do inimigo das nossas almas. Vem por influência da carne, mas também vem por influência do inimigo das nossas almas, que tenta agora te persuadir para que você, então, abrace a tentação. 1 Coríntios 10, 13. Terceiro, há necessidade, então, da resistência da tentação. Resistir à tentação é o que você precisa fazer. Então, entra aqui o conceito da escolha. Você pode abraçar, mas você pode rejeitar. Então, a resistência à tentação é exatamente a resistência a essas paixões carnais e essa ação do maligno. Também você pode aprender que há uma responsabilidade pessoal. Cada indivíduo é responsável por suas escolhas. Então, se você escolhe o pecado, você está sendo abraçado pelo pecado, você está sendo abraçado pela própria prática que a tentação te levou. Mas quando você rejeita o pecado, você então rejeita essa prática, você então está abraçando a vontade do Senhor. E pela palavra você vai perceber muito bem que quando você estuda a história da criação e para entender a respeito da própria ação do maligno e para entender também a respeito da tentação que aconteceu com o primeiro casal, Eurico Bechstein, na sua teologia sistemática, ele destaca que uma das ferramentas que o inimigo utilizou foi a tentação. E ele faz questão de dizer que ele utiliza, olha só que interessante, o engano para enganar o primeiro casal, agir de forma terrível. Ele vai utilizar isso de forma terrível também hoje. Apocalipse capítulo 12, versículos 9, capítulo 20, versículo 2, diz que ele é enganador, mas ele também utiliza a própria tentação, levando as pessoas à prática do pecado, e Eurico Bechstein também cita Tiago capítulo 1, versículo 13. O diabo ele veio buscar a destruição do primeiro casal, levando então o primeiro casal à quebra de aliança com Deus. E o resultado foi a separação da humanidade da presença de Deus. Mas o nosso Deus não foi pego de surpresa. Nós sabemos, de acordo com Efésios capítulo 1, versículo 4, que a salvação foi providenciada antes da fundação do mundo. Então Deus já havia providenciado o escape e a restauração. Mesmo que o primeiro casal possa ter caído em tentação, Deus providenciou a salvação por intermédio do Cordeiro, por intermédio de Jesus. Glória a Deus. João fala sobre ele
João capítulo 1, versículo 29, o João Batista profeta dizia: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, dentro das Escrituras, nós também podemos ser livres da tentação. Quem sabe você já foi abraçado pela tentação ou conhece alguém que foi abraçada e abraçado pela tentação. Mas Jesus tem a restauração. Jesus pode te livrar desse conceito tão terrível. Jesus pode te livrar dessa ação pecaminosa e te oferecer vida e vida com abundância. Uma vida de libertação, uma vida sem vícios, uma vida sem pecados, para a glória de Deus. Aceite a Jesus como Salvador. Caminhando, vamos então agora para o segundo ponto da aula de hoje. Eu espero muito estar ajudando você. E é claro, se você deseja esse material, através da assinatura você pode encontrar o esboço de toda essa aula aí. Vamos então para o segundo ponto, que trata sobre esse conceito tão interessante, o Senhor Jesus e a tentação. Como Jesus resistiu à tentação? Vamos observar essa abordagem junto com você. No segundo ponto, você observa então essa ação do próprio Jesus em resistir à tentação como proposta do autor, que é o pastor Osiel Gomes. Tem uma passagem bíblica que eu quero compartilhar contigo. Leia Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15, onde você percebe que a tentação ela pode também se originar dentro do coração humano. O homem também pode ser afetado por ele mesmo, por sua vida carnal, a prática da tentação. E o primeiro subtópico do segundo ponto vai abordar sobre as provações do Senhor Jesus. Jesus também enfrentou provações. Jesus também foi tentado e prevaleceu. O pastor Osiel Gomes também destaca alguns pontos interessantes sobre a provação do próprio Senhor Jesus. E aqui eu quero destacá-los para você. Você pode observar exatamente, em primeiro lugar, o objetivo de Satanás. Então anote aí, o objetivo de Satanás era desviar Jesus do seu propósito. Você vai perceber que Satanás tentou Jesus com o objetivo de desviar Jesus do seu propósito, que era ir até a cruz do Calvário nos resgatar. Então você percebe que o inimigo ele tentou desviar Jesus desse propósito. Ele também tenta desviar você do propósito de servir a Deus. Segundo, você vai perceber a resposta de Jesus, que decidiu permanecer firme no propósito de Deus. Ele rejeitou a ação do inimigo. Ele rejeitou a tentação e escolheu ser firme no propósito de Deus. Nós também precisamos entender isso. Nós, como servos e servas de Deus, precisamos escolher permanecer firme no propósito de Deus. Teu aluno também. Então você pode dizer isso em sala de aula. Você precisa permanecer firme no propósito de Deus. Segundo, você vai perceber de forma muito clara também esse ataque intenso do maligno contra Jesus. Houve uma tentativa intensa de Satanás de afastar Jesus da sua missão. Ele tentou de forma terrível afastar Jesus da sua missão. Ele também tenta afastar você da sua missão, afastar você do propósito de servir na igreja, afastar você do propósito de ser uma pessoa íntegra junto da sociedade, uma pessoa abençoadora do teu lar. Esse é o propósito do maligno. Você vai perceber também pelas escrituras essa ação do inimigo. E aqui você vai perceber também pela palavra essa própria fortaleza espiritual. Todos nós também precisamos entender essa fortaleza espiritual como servos e servas de Cristo. Essa fortaleza espiritual vem exatamente para provar você. E aqui você aprende exatamente essa ação do maligno contra Jesus. Ele vem tentar Jesus na sua fragilidade física, mas ao mesmo tempo também vem através dessa prática terrível, mas nós vemos a força espiritual do Senhor nesse conceito. E quando você olha para a fortaleza espiritual que Jesus deu como exemplo, nós também precisamos abraçar essa fortaleza espiritual. Jesus, ele resistiu à tentação, mesmo frágil fisicamente. Jesus, ele resistiu à tentação, se mantendo forte diante do Senhor, dependendo da palavra do Senhor. Você também precisa se manter forte mesmo na tua fragilidade. Você precisa se manter forte diante da tentação.
E quando você segue o exemplo de Jesus, você vence então a ação do maligno. Você também vai perceber a resistência de Jesus através da sua missão. Como Jesus então resistiu? Jesus resistiu através de 3 aspectos bem interessantes. Ele resistiu com a oração. Ele estava em oração. A oração deu força para Jesus resistir. A oração também dá força para você resistir à tentação. Também você vai aprender que Jesus também estava em jejum. Durante 40 dias, Jesus estava intensamente entregue aos braços do Senhor, jejuando e orando. Jesus também estava se fortalecendo por intermédio da palavra. Nós também, como cristãos, precisamos nos fortalecer através da palavra. Jesus conhecia das Escrituras. Satanás tenta utilizar as Escrituras distorcendo a verdade, mas Jesus combateu a mentira pela palavra genuinamente bíblica. Vamos agora para algumas referências bíblicas. Pega o caderno e a caneta para você poder anotar. Você vai perceber que Jesus resistiu à tentação. Observe o texto de Mateus capítulo 4, versículo 4, onde Jesus respondeu que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 7, Jesus diz, também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Olha como Jesus tem habilidade com a palavra. Mateus 4, 10, Jesus diz, retira-te, Satanás. Ele repreende o inimigo, porque está escrito, adore somente ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Olha que interessante. Diante das situações difíceis que enfrentamos na vida, precisamos aprender com Jesus. Você precisa aprender com Jesus para ensinar os teus alunos também. Aprenda com Jesus a depender de Deus. O inimigo vem na tua fragilidade, mas na tua fragilidade esteja firme com o Senhor e prevaleça firme por intermédio da palavra, com oração e jejum. Deus vai te dar força para vencer. Caminhando, vamos então para o nosso segundo subtópico, que trata agora sobre as áreas que Jesus foi tentado. Vamos observar isso de acordo com a palavra, para que você possa ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja. Quais foram as áreas, então, que Jesus foi tentado? Pelas Escrituras, nós podemos perceber algumas áreas que o próprio inimigo, então, agiu contra Jesus. Primeiro, você vai perceber, de acordo com o pastor Osiel Gomes, que o inimigo tentou Jesus na área física. Você pode também ser tentado na área física. O inimigo, ele orientou Jesus, propôs para Jesus transformar as pedras em pão. Está lá no capítulo 4, versículo 3. Você pode ler esse texto também. Ele também agiu de forma terrível na segunda área contra Jesus, através da tentação em levar Jesus para utilizar a sua natureza divina pela vontade dele, ou seja, do próprio inimigo. Observe isso. Ele leva Jesus ao lugar mais alto, que é o pináculo do templo, e orienta Jesus a pular de lá e dar ordem aos seus anjos para então lhe resgatar. Capítulo 4, versículos 5 e 6 de Mateus fala sobre isso. Então ele age propondo Jesus a utilizar a sua divindade pela sua vontade. Terceiro, ele também age na área espiritual. Ele procura agora tentar levar Jesus a evitar o caminho da cruz, a evitar o Calvário. Ele tenta, então, levar Jesus para outro caminho que não é o propósito de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 9, faz questão também de dizer isso. Olha para as áreas que o inimigo está tentando Jesus. Olha para a ação do inimigo. Tenta Jesus na área física, na área da sua divindade, mas ao mesmo tempo leva Jesus para ir para longe do próprio propósito de Deus. Mas Jesus então rejeita toda essa proposta do inimigo. E aqui nós precisamos também entender algumas questões bem relevantes. O que Satanás ofereceu a Jesus de forma muito terrível na prática da tentação? Você vai perceber que ele ofereceu a Jesus apenas o território da Palestina,
apenas esse território romano, onde o domínio romano na sua época estava então estabelecido. Mas Jesus, que é o dono de tudo, rejeita a prática do inimigo. Nós precisamos entender que, de acordo com a palavra, o inimigo diz: tudo te darei. Olha só que terrível. Tudo te darei. Mas, capítulo 4, versículo 9, destaca-se então algo bem interessante. O inimigo oferece algo, dizendo que tinha, mas ele não possui tudo. Quem possui tudo é o próprio Senhor. A palavra também nos revela que o inimigo ele procura agora tentar Jesus nessas áreas, mas Jesus o repreende. Mateus capítulo 10, capítulo 4, melhor dizendo, versículo 10, o próprio Jesus diz: retira-te daqui. Olha que interessante Jesus repreendendo o inimigo das nossas almas. E olhando para a palavra, nós percebemos que quando Jesus vence a tentação, vence a provação, ele é acolhido pelo próprio Deus Pai. Quando você resiste à ação do inimigo, o Senhor cuida de você. O Senhor providencia tudo. O Senhor te ajuda, te dá força e te fortalece diante da sua presença. Então receba o fortalecimento do Senhor. Em terceiro lugar, agora vamos para o terceiro subtópico, que vai abordar como Jesus venceu a tentação. Neste terceiro subtópico, então, a nossa abordagem bíblica para entender como Jesus, então, venceu a tentação. Aí o pastor Osel Gomes trabalha exatamente sobre esse conceito, como Jesus venceu a tentação. A vitória de Jesus, em primeiro lugar, veio por intermédio da palavra. Então, através da palavra, Jesus venceu a tentação. Observe o texto de Mateus capítulo 4, versículo 4. O próprio Jesus disse: está escrito. Olha que interessante, se fundamentando na palavra. Quando você percebe a segunda tentação do inimigo, Jesus também utilizou a palavra. Está escrito. Mateus capítulo 4, versículo 7 também. Jesus se fundamentou na palavra. Na terceira tentação, Jesus também disse: está escrito. Mateus capítulo 4, versículo 10 vai confirmar isso. Então Jesus ele vence a tentação por intermédio da Escritura. De forma muito interessante, você pode também estar observando isso junto com os teus alunos, sobre a importância da palavra de Deus em segundo lugar, sobre a autoridade suprema das Escrituras por intermédio do próprio Senhor Jesus, o exemplo do próprio Jesus a ser seguido em resistir às tentações, estando então em oração. Efésios capítulo 6, versículos 11 e 17 confirma isso. Nós devemos imitar Jesus também, vencendo a própria tentação. De acordo com o próprio pastor Alexandre Coelho, nós também observamos no seu texto, de forma muito preciosa, essa perspectiva de vencer a tentação, de vencer essa ação do maligno. É interessante que nós podemos observar que não existem recursos humanos para você vencer a tentação, mas são recursos divinos, da parte de Deus, da direção de Deus, para você vencer o inimigo das nossas almas. Somente Cristo pode te libertar. Somente através de Cristo nós podemos aprender como nos libertar da própria ação do inimigo. Deus nos deu a vida eterna, Deus nos deu a vitória e somente em Cristo nós podemos então vencer toda a prática da ação do diabo. Observe o texto de 1 João, capítulo 5, versículos 11 e 12. Caminhando, vamos então para o terceiro e último ponto da aula de hoje, que aborda agora sobre resistindo à tentação. Você também pode resistir à tentação. Em nosso terceiro e último ponto, nós vamos observar essa proposta de resistir à tentação de forma prática também. Tem uma passagem que eu quero compartilhar com você, que se localiza agora em 1 Coríntios 10, 13. Toda tentação ela pode partir também de forma muito clara da própria prática da esfera humana também. Então você tem a esfera maligna, você tem a esfera da carne, mas você também tem a esfera humana. Outras pessoas podem te levar à prática da tentação. E agora você pode estar observando o primeiro subtópico, onde destaca que todos nós somos tentados. O pastor Osel Gomes também aborda esses desafios da própria tentação e todos nós, como pessoas cristãs, também enfrentamos esses desafios. Daí o entendimento de como prevalecer. Primeiro você precisa observar essa prática da perseverança nas disciplinas espirituais,
como oração, leitura da palavra, prática do jejum para vencer a tentação. Isso aqui, em primeiro lugar, você precisa observar. Você também precisa observar que nós estamos inseridos em uma cultura pós-moderna e não nos deixar ser influenciado por práticas pecaminosas, por ações pecaminosas que estão presentes no nosso tempo, que são padrões desse mundo, propagado por artistas, por pessoas que não têm compromisso com Deus, por pessoas que não têm um viés que nós defendemos, que são os valores cristãos e conservadores. Também, você pode observar essa perspectiva também de resistir à tentação através da resistência ao conformismo. Tem muita gente que está conformada espiritualmente, entrando na zona de conforto, e você não pode entrar nessa zona de conforto. E há uma exortação bíblica para isso. Romanos 12, 2 descreve que nós somos chamados para transformar e não deixar as coisas como estão. Somos chamados para falar de Jesus. Também precisamos estar em uma vigilância espiritual. O diabo, ele tenta todos os dias te afastar da presença de Deus por intermédio da tentação e o pecado, mas você precisa estar vigiando, permanecendo firme em Jesus. Você também pode observar a própria postura de Cristo. Seguindo a postura de Cristo, você pode vencer e resistir à ação do próprio inimigo através da tentação. Então, conforme a palavra, você vai perceber que há uma necessidade de permanecermos firmes em Jesus. O pastor Severino Pedro da Silva também confirma e comenta a respeito de alguns pecados que nós precisamos tomar cuidado. Esses pecados podem ser influenciados por intermédio da tentação, podem atingir a tua carne, tua alma e o teu espírito. Vamos definir isso com você. Pecados que você vai perceber que são obras da carne. Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21 vai citar isso para a gente. Nós vamos ter idolatria, feitiçaria, intriga, porfias, rivalidades, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonaria. Então a Bíblia fala sobre essa prática de pecado, que é uma influência maligna também, que pode te afastar da presença de Deus. Então isso pode ser causado pela tentação. Mas você também tem pecados contra a alma. Ezequiel capítulo 18, versículo 4, descreve que toda alma que pecar morrerá. A prática do pecado contra a alma é exatamente essa ação onde você agora afeta a tua alma com a prática do pecado ao ponto de levar a tua alma a adoecer e se afastar da presença de Deus também. Você vai ter também pecados contra o espírito. E a Bíblia fala sobre esses pecados. Por exemplo, pecados que te levam agora à prática do próprio orgulho. Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Você vai ver esse pecado contra o espírito altivo, um espírito perverso. Isaías 19, 18. Salmo 106, versículo 33, onde fala sobre o espírito rebelde, o espírito impaciente. Provérbios 14, 29. O espírito perturbado. Daniel capítulo 41, versículo 8, o espírito que traz agora essa perspectiva da própria mentira. Tiago, capítulo 3, versículo 16, e o espírito de ciúmes. Números, capítulo 5, versículo 14. Então, pela Bíblia, você vai ver que a tentação ela vem para te afetar em todas as áreas, te conduzir, então, a essas práticas pecaminosas. Caminhando, vamos agora para o segundo subtópico do terceiro ponto, onde nos ensina a rejeitar a tentação. O autor da lição também aborda, na própria prática do texto, apontando alguns exemplos bíblicos de personagens bíblicos que rejeitaram a tentação. Vamos ver alguns exemplos. Você vai encontrar aqui, em primeiro lugar, o exemplo de José, que rejeitou a mulher de Potifar, onde José foi tentado à prática sexual. Gênesis 39, versículo 12. A atitude de Jó em se manter firme em sua integridade. Ele também foi tentado. Jó capítulo 1, versículo 1 também. A própria perspectiva bíblica demonstra então esses exemplos de pessoas que resistiram à tentação. Também você pode observar essa resistência da tentação por intermédio agora da força do Espírito Santo sobre você. O Espírito Santo ele te ajuda a resistir toda a prática da tentação. E é interessante você observar o que a Bíblia descreve
tanto em Jeremias capítulo 17, versículo 9, onde Jeremias diz que enganoso é o coração, mas quando nós nos fortalecemos em Deus, se rejeitamos o pecado, então nos fortalecemos por causa dessa vida agora em Cristo, tá? Essa vida agora em Jesus, nós fomos afetados pelo pecado, e o pecado agora procura nos afastar da presença de Deus, mas ao mesmo tempo a Bíblia também descreve essa resistência de entender que através da cruz nós somos libertos, nós podemos vencer. E em último lugar, vamos caminhar então para o último subtópico que traz uma palavra de encorajamento. Arrependa-se, como proposta do autor da lição. Em último lugar, neste subtópico, então, nós vamos perceber que o pastor Osiel Gomes fala sobre você não ceder à tentação. Se caso você cedeu, é necessário então buscar o caminho do arrependimento. Para não ceder, é interessante você observar que existe a possibilidade de você ceder à tentação. Afinal de contas, nós não somos super crentes. Todos nós podemos ceder à tentação. Porque a tentação te leva agora a uma interrupção com a comunhão com Deus. Mas como servos e servas de Cristo, precisamos então buscar esse caminho de cura e restauração. Uma cura e restauração agora por intermédio do arrependimento. Também aprendemos que para ter essa cura e restauração precisamos confessar os nossos pecados, os nossos erros e buscar esse apoio do Espírito Santo sobre nós. E então entender exatamente essa busca da restauração por encorajamento e esse encorajamento agora que te ajuda a buscar plenamente uma vida com Deus. Daí a necessidade de você buscar o recurso da palavra, buscar então a própria oração e o jejum. Você precisa também fugir da tentação, resisti-la para servir a Cristo. E eu espero muito que essa aula possa ter ajudado você, contribuído contigo através dessa ministração e que o Senhor Jesus possa falar com você de uma forma muito especial para a glória de Deus. Agora, nós vamos concluir a aula de hoje em nome de Jesus. Na conclusão da aula, ao invés de apresentar a conclusão do próprio pastor Osiel Gomes, eu quero tirar um momento para essa conclusão, para conscientizar você, como Igreja de Cristo, para intercedermos então pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul que foram atingidos por essas tão terríveis cheias e causadas aí por causa da chuva. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha abençoar os nossos queridos irmãos em Cristo, pessoas que foram afetadas. Essa aula ela foi gravada depois desse momento da tragédia, mas nós estamos trabalhando e orando, intercedendo pelos nossos queridos irmãos e irmãs em Cristo. Então você, de outras partes do Brasil, que pode tirar um momento na escola bíblica dominical da sua igreja e interceder pela vida dos nossos irmãos, faça isso. Ore por eles e peça a bênção de Deus sobre os nossos irmãos para que o Senhor dê força nesse momento de tragédia, que o Espírito Santo possa consolar e abençoar. Nós estamos vendo aí diversas mobilizações de diversas igrejas e entidades sérias angariando recursos para ajudar pessoas daquele tão querido estado. Deixamos aqui o nosso abraço, o nosso apoio. A nossa Igreja Assembleia de Deus em Vitória da Conquista tem trabalhado também para enviar recursos para ajudar os nossos irmãos afetados ali. E nesse momento nós nos solidarizamos através da pessoa do nosso pastor presidente, pastor Davi, deixando aqui o nosso abraço e o nosso apoio a todos vocês. Que o Senhor possa abençoá-los. E o nosso desejo é que vocês em Cristo possam se erguer mais uma vez para a glória e honra do Senhor Jesus. Eu, pessoalmente, desejo o meu abraço a todos os irmãos e irmãs. Constantemente tenho ido ao estado do Rio Grande do Sul, porque estou cursando o doutorado lá em São Leopoldo, na Faculdade Zestes. Oro pelos meus colegas, oro pelos professores e oro também pelos vários irmãos e irmãs de diversas igrejas que já me convidaram naquele estado para que o Senhor venha fortalecê-los. Em Cristo Jesus, essa é a nossa mensagem e que o Senhor possa estar abençoando vocês em todo o tempo para a glória de Deus. Você pode, em nome de Jesus, compartilhar essa aula com alguém. Envie essa lição para alguma pessoa ser edificado em Jesus. Deixa aqui teu comentário, tua mensagem de apoio aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul também, teu pedido de oração.
Agora nós vamos orar por você. Se você pode, siga-nos em nossas redes sociais para que o Senhor possa te abençoar. Agora eu quero te convidar para o nosso momento especial de oração e nessa oração nós vamos direcionar esse pedido ao Senhor pelas famílias do Rio Grande do Sul, pelos nossos irmãos e irmãs que precisam do fortalecimento do Senhor nesse momento. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Neste momento de oração, como Igreja de Cristo, pedimos a direção do Senhor sobre a vida desses irmãos e irmãs. Vamos orar, vamos interceder, pedindo a ajuda do alto, para que o Senhor venha abençoá-los e abençoá-las. Muitas pessoas estão vivendo exatamente um cenário de guerra, depois de toda a destruição causada pelas águas. Pessoas que perderam tudo, perderam entes queridos, são irmãos e irmãs em Cristo, e nós precisamos da bênção do Senhor nesse momento. Vamos orar. Senhor, diante da Tua presença, como Igreja de Cristo, nós oramos e intercedemos, ó Deus, pela vida dos nossos irmãos que estão no estado do Rio Grande do Sul. Precisamos da direção do Senhor, precisamos da orientação do Senhor, da força do Senhor. Como Igreja de Cristo, através da Escola Bíblica Dominical, nós queremos orar pela vida dos Teus servos, pedindo a bênção de Deus sobre eles, que o Senhor venha fortalecê-las e ajudá-los a reconstruir mais uma vez suas casas, seus lares, sua vida diária. Em nome de Jesus, nós pedimos a bênção do Senhor nesse momento especial, para a glória do Teu nome. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, pessoal, eu quero indicar para você o texto do pastor Osiel Gomes. Vale a pena você ler esse texto, esse material, vai te ajudar muito a construir a tua aula. Indico também o meu livro, A Doutrina do Pecado, da editora Santorini. Aqui eu vou abordar um pouco sobre a tentação, vai te ajudar muito. E indico também o Ensinador Cristão, é o texto de apoio, vai te ajudar muito a crescer, a avançar, construindo aí esse material da ministração de hoje, para a glória de Deus. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, lição 10, onde nós vamos abordar sobre o tema desenvolvendo uma vida, uma consciência, melhor dizendo, de santidade. Olha que interessante, desenvolvendo uma consciência de santidade, que Deus em Cristo edifique você, em nome de Jesus. Te aguardo por aqui, um beijo no teu coração e esperamos que o Senhor te abençoe e abençoe também os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, para a glória de Deus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.